Rose pergunta qual é o problema. Ele já viu aquilo tudo antes. Connor se lembra dela falando que era uma mulher tão pequena que ele achava mesmo que ela poderia ter matado um homem tão grande. Então ele pergunta com que frequência o marido batia nela. Rose responde que quase todo dia, talvez. Quase até a morte, mas nunca tão perto disso. Mas por que ele está perguntando do nada? Connor diz que isso não é importante agora. Então ela pede que ele diga qual vestido ela deveria usar. Vestido branco não, porque ela provavelmente derramaria algo nele. Então sobra esses 3. Qual desses ele gosta mais? Connor diz não achar que ela queira a opinião dele. Mas Rose diz que se ele não escolher um, ela vai pelada. Assim ele acaba escolhendo amarelo. Rose pergunta se o vermelho e o azul são feios. Mas ele diz que não é isso. Ele só não gosta deles em particular. Rose diz que ela já decidiu então. Na verdade, o favorito dela é o azul. Então ela vai com esse vestido. Connor não entende porque ela perguntou pra ele então. Rose diz que vai se trocar rapidinho. Mas Connor acha que esse é outro motivo pelo qual ele não gosta da cor azul. Connor comenta que os jornais nunca mencionaram nada sobre ele bater nela. Rose diz que é claro que não. E esse é exatamente o motivo pelo qual ela contou a ele a versão dela do que aconteceu. No primeiro momento em que Rose foi apreendida, o império inteiro acusou de ser uma bruxa, sem sombra de dúvidas. Ninguém queria escutar a triste história de uma mulher que era rotulada como uma bruxa. Eles estavam meramente esperando pelo dia da execução dela. Pensando nisso, foi bem estranho. Os artigos sobre ela eram inúmeros, mas ninguém nunca contou a história do marido assassinado. Howard era um homem no final de seus 30 anos. Um médico comum e gentil dos subúrbios, assassinado por sua própria esposa. Essa era toda a informação sobre ele que poderia ser reunida pelos jornais. Enquanto cada pequeno detalhe da vida da Rose estava sendo secado e disposto para todos verem, os jornais estavam em silêncio quando se tratava de seu marido. Havia simplesmente uma descrição de uma vítima inocente que foi assassinada por uma bruxa. De acordo com a lei, todos os prisioneiros são inocentes até que se prove o contrário. Mas e esse caso em particular? A Ré não teve nenhuma oportunidade de contar seu lado da história. É claro que havia evidências o suficiente para provar que ela assassinou o marido. Mas alguém não deveria ter perguntado o que aconteceu com ela? Uma pessoa, pelo menos, não deveria ter escutado ela? Connor diz que ela deveria ter testemunhado no tribunal sobre ser abusada, mesmo se tivesse voltado contra ela. Rose pergunta que diferença teria feito, e Connor responde que pelo menos não iria ter rotulado ela como uma bruxa. Rose comenta que eles estavam muito ansiosos para matá-la apesar disso. Mas tanto faz. Ela não se importa. Ela já está acostumada a ser odiada por pessoas que mal conhecem ela. E de qualquer forma, está tudo acabado agora. Mas o que deu nele? Agora está do lado dela? Quando ela tentou convencê-lo, ele não quis escutar. Agora que sabe pelo que ela passou, sente pena dela? Rose está tendo dificuldades para fechar o vestido. Então Connor diz que vai chamar o empregado da cabine para ajudá-la. Rose diz que não quer que ele faça isso, o que deixa Connor completamente confuso. Rose explica que escutou em algum lugar que os homens deveriam ajudar suas parceiras a se preparar para festas assim. Connor é o parceiro dela essa noite. Ele se lembra? Então o trabalho dele é ajudá-la com o vestido. Connor acaba aceitando seu destino. E Rose diz que ele precisa fazer um lindo laço, não um nó esquisito de soldado. Connor diz que ele sabe, pois não é um idiota.
Olhando as feridas nas costas dela, ele se pergunta como ela se tornou sobrevivente tão tenaz. O que é que acende a chama dentro dela? Porque ele não consegue pensar em nenhuma coisa. Rose comenta conseguir ver nos olhos dele o quanto ele sente pena dela. Connor diz que essa é só a opinião dela. Rose pergunta por que então ele está sendo tão gentil com ela de repente. Primeiro, ele deixa ela sem algemas e agora está levando ela para uma festa. Ele não precisa inventar uma desculpa. Ela está feliz que ele sinta a pena dela. Connor diz que pensou que ela odiaria ter os outros sentindo pena dela. Mas Rose diz que de alguém por quem ela tem uma queda é melhor do que odiá-la. Por fim, ela diz que ele estava certo. O amarelo é melhor. Connor comenta que ela acabou de falar que preferiu o azul. Mas Rose diz que, no entanto, ele não cobre as cicatrizes dela. Nenhuma senhorita apropriada teria cicatrizes assim. Ela estaria anunciando para todos que é uma prisioneira. Além disso, ele gosta do amarelo. Pegando algo, Connor diz que não importa o que ele gosta. Ela deveria vestir o que quiser. Rose diz que a opinião dele é importante para ela. Mas então quando se aproxima, coloca um chalezinho em seus ombros e prendendo com um broche. Então diz que agora ela está coberta e pergunta se está feliz. Rose reconhece aquele broche. Ele estava usando isso em todos os panfletos. Todos os membros da Força Aérea usam isso. Significa vitória, certo? Isso não é um pouco demais para uma prisioneira como ela? Ele tem certeza que está tudo bem? De qualquer forma, agora ele já deu a ela, então nada de pegar de volta. Esse é algum tipo de ato inconsciente de rebeldia contra o Império? Ou é mera pena que ele está sentindo? Apesar disso tudo, se ele precisa enrolar ela em algo, ele prefere muito mais que seja isso do que correntes. Agora, eles já estão prontos para ir. De braços dados, Rose pergunta se ele está mesmo deixando ela vestir aquilo. Mas ele não gosta dela. Então ela pergunta se ele está planejando jogar aquilo fora ou algo assim. E se ela pode só ficar com ele. Mas Rose está completamente enganada. Ele não desgosta dela nem um pouco. Mesmo que ela tenha sido rotulada como uma bruxa, ainda tem tantas pessoas que gostam dela. E ele é uma delas. Eles saem e Henry diz que finalmente. Henry pergunta se ela deu em cima do Connor de novo. Mas Rose diz que foi uma senhorita perfeita. Ela então fica animada ao ver a Layla, que fica fofa até com uma máscara. Layla abraça a Rose, dizendo que ela está tão bonita que ninguém vai saber que é ela. Mas considerando que isso deveria ser um baile de máscaras, onde está a máscara do Henry? Henry diz que é algo estúpido. Então toda tristonha, Layla pergunta se está estúpida. Henry nega e diz que ela está fofa. Mas ele ficaria estúpido, pois é grande demais. Layla grita que ele está mentindo e que está apenas assustado demais para cobrir seus olhos. Henry grita que ela não pode dizer isso. Mas Layla grita que ele está doente e não deveria manter isso em segredo. O médico disse que todos deveriam saber para que possa ajudar. Connor diz que a visão pode ser afetada quando se voa em jatos de combate. Isso é normal. A pressão é muitas vezes maior do que no chão. Então o sangue sobe para a cabeça e as coisas ficam embaçadas. Henry pergunta por que o Connor está tão determinado a tratar ele como se ele tivesse um problema. Connor diz que porque ele tem. Henry não suporta alturas grandes, mortes e nenhuma máscara. Rose se lembra do que Maria disse. Guerra deixa as pessoas doentes e soldados não precisam perder um membro para se sentirem doentes. Henry diz que está perfeitamente bem agora.
Ele só não quer ficar estúpido. Mas não foi só ele que voou nesses aviões. Então ela pergunta pro Connor se ele está bem. Henry pergunta o que ela está insinuando. Está tentando dizer que o Connor está doente? Rose diz que não foi isso que ela quis dizer. É só que ambos foram pilotos. E Connor também não está usando uma máscara. Então ela estava apenas curiosa. Só que espera um pouco. Quem transformou ele no porta-voz do Connor? Henry diz que o Ian não é como ele. Se o Connor estivesse doente, a vitória deles teria sido inútil. Depois da longa guerra, muitas coisas foram deixadas destruídas. Então eles precisavam de pelo menos uma coisa boa que permaneceu intacta. Ian Connor é o herói de guerra, o símbolo da vitória. E a única coisa que não pode ser destruída, não importa o quê. Mas isso não seria um fardo pesado demais pro Connor? E se ele estiver doente? E se ele estiver só fingindo estar bem e todos ao seu redor só estão acreditando em sua mentira? Ele não seria sequer capaz de deixar qualquer um saber que está doente. Ele só apodreceria de dentro para fora. Connor está indo para um baile. Então poderia ter ido com uma boa moça de uma família adequada. Mas ele sempre coloca seu dever em primeiro lugar. Então aí está ele se juntando com a prisioneira. Connor diz que é o guarda dela. Então quem mais a observaria? Henry diz que o Connor tem ele. Ele poderia ir com ela e trazer a Layla junto. Mas Connor diz que não confia nele. Henry não acha possível que ele esteja falando sério. E diz também não confiar no Connor, ainda mais depois do que ele viu aquela manhã. Rose não tem ideia do que aconteceu enquanto ela estava dormindo. Mas lá vão eles de novo. Henry diz que o Connor não é casado. Então ele tem suas dúvidas. Mas Connor pede para ele olhar quem fala. Henry diz que é diferente para ele. Ele é mais novo que o Connor e tem que pensar na Layla, então não pode se casar. Só que ele não sabe porque o Connor não se casou. Connor deveria conhecer uma boa garota e se casar. Connor diz que já ouviu o suficiente disso do capitão, então ele não precisa ouvir do Henry também. Assim ele só manda o Henry calar a boca. Depois ele entrega a máscara para a Rose e manda ela colocar, pois está na hora deles irem. Rose segura a mão dele. Ela não pode acreditar que está mesmo indo. Ainda não é o dia da Santa Walburg, mas dá para dizer que o festival já começou. Em sua vida inteira, ela nunca participou de algo assim. Na prisão, tudo era cinza. Então ela não fazia ideia de que o mundo podia ser tão colorido. Mas tem tantas pessoas ali. Ela não deve ter problemas se misturando com elas. E seu parceiro é ninguém menos que Ian Connor. Então ninguém nunca suspeitaria que ela é a Rose Walker. Connor manda ela não ficar tão perto dele, pois pode parecer suspeito. Rose diz que está agindo perfeitamente natural, mas pergunta o que acontece se eles forem pegos. Connor responde que eles teriam um problema em mãos. Então Rose pergunta se ele está bem com isso. O que ela quer dizer é que ela não tem nada a perder. Mas ela não pode dizer o mesmo dele. Connor diz que então eles terão que garantir que não serão pegos. E Rose pergunta se esse é o plano dele. Ela não se lembra dele ser assim. Connor instrui ela a não dizer nada, mesmo se as pessoas tentarem falar com ela. Ele irá lidar com eles. Rose só precisa concordar. Então ele pergunta o que ela quer fazer. Rose questiona o que as pessoas normalmente fazem nesses eventos, pois ela nunca foi em um baile antes. Connor diz que elas comem e bebem. Rose grita que então ela quer bastante álcool e carne.
Connor diz que está tudo bem, mas pede que ela fale baixo. Vendo o tanto de bebida que tem ali, Rose pergunta se eles têm que acabar com tudo isso. Connor diz que isso dificilmente seria muito. Por volta do dia da Santa Walpurgis, as pessoas ficam a semana inteira sem beber dando. De acordo com a lenda, as bruxas bebiam até que não pudessem mais se levantar. Então dançavam com o diabo. Essa é a desculpa que as pessoas usam para beber o festival inteiro. Um festival feito apenas de 2 dias para beber e comer. Essa quebra do tabu anima ainda mais a multidão, e as pessoas se sentem livres das algemas da sociedade. Todos se tornam um pouquinho mais liberais, como se fosse magia. Mas mesmo assim, tem aqueles que nunca serão encantados. Connor trouxe algumas coisas para ela comer, mas nada que poderia ser considerado uma culinária exótica. Então ela supõe que ele não irá se arriscar dessa vez. Connor lhe entrega uma taça para ela beber. Mas Rose acha estranho o fato de ter apenas um copo e pergunta se ele não vai beber. Connor diz que é claro que não, pois ele está trabalhando. Rose argumenta que é um festival, mas Connor insiste que está no trabalho. Rose não pragueja, pois não é assim que deveria ser. Se ele não beber, então o plano dela estará arruinado. Rose diz que não é divertido beber sozinha, e se ele não beber com ela, ela vai ficar tão bêbada que ele não saberá o que fazer com ela. Connor diz achar que consegue lidar. Beber demais é uma escolha dela. Ela acabará usando o pouco tempo que tem dormindo ou de ressaca. Rose diz que isso não é suficiente. Ela não pode molhar os lábios com isso. Connor diz que pegará mais quando ela tiver acabado aquele copo. Tem uma montanha daquilo ali. Rose pensa que isso é estranho. Ela achou que ele tinha ficado mais gentil com ela, mesmo que só um pouco. Isso é irritante. Olhe só o quão perfeitamente calmo ele parece. Ela tem vontade de provocá-lo. Rose então pergunta se eles não têm nenhum vinho de madeira. Ela gostaria de provar um pouco. Talvez haja uma garrafa por ali. Connor disse que não tem. E Rose perguntou se ele tinha certeza. É bem comum, então talvez tenha uma garrafa na cozinha. Connor repete que não tem. E Rose diz duvidar disso. Connor diz que não tem uma garrafa sequer em todo aquele navio. Mas Rose acha difícil de acreditar nisso, já que ele é normalmente colocado junto de comida chique. Talvez eles tenham usado um pouco quando fizeram aquele prato. Connor diz que terão que ir até o fundo do oceano para achar, porque ele jogou tudo para fora do navio. Fruta madeira, vinho de madeira, conserva de madeira e até madeira desidratada. Tudo. Ele jogou tudo fora enquanto ela estava de cama. Rose sabia que ele não seria fácil, mas ela nunca esperou por isso. Eles colocaram de propósito um guarda que ficou louco com a prisioneira louca também? Rose terá apenas que continuar por enquanto. Ela pergunta se ao menos ele bebe, e ele responde que sim. Bem, ao menos as respostas curtas dele são sempre consistentes. Rose sabia que ele deveria, pelo menos, beber álcool de vez em quando. Afinal, ele é um soldado, e soldados bebem como cachorros. Ela pede que ele não entenda mal, pois ela não está tentando ofender os colegas dele. Ela nunca nem viu uma pessoa da Força Aérea pessoalmente. Então ela está se referindo aos outros soldados, tipo aqueles que patrulham as vilas. Quando pergunta se ela está falando das forças reservas, e Rose diz não saber, mas ela acha que sim. Aqueles soldados que poderiam ser vistos com frequência pelo rio
Eram todos malditos bêbados. Connor pergunta se então ela tinha uma impressão ruim de soldados, o que Rose confirma. Ela odeia todos eles, exceto Connor. Connor diz que é grosseiro apontar para as pessoas com os talheres, e Rose pergunta se isso é tudo que tem a dizer. Ela agora não odeia membros das forças aéreas. Connor disse que eles lutaram muito e ela confia nele. O que quer que ele diga, ela acredita. Esse vinho é um pouco forte, talvez porque seja vinho de festival. Mas ainda assim, ela consegue aguentar. Ela poderia acabar com uma garrafa inteira sem problemas. Ela só precisa agir como bêbada e tentar fazer ele falar. Pelo menos um deles precisa atuar, ou isso não irá para lugar nenhum. Connor então pergunta por que ela assassinou Howard.